Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Citibanks Club para falar com mais um profissional do segmento de consórcio, que, aliás, não é só do segmento de consórcio. Ele começou a sua carreira como corretor de seguros e fundou a Hold, que hoje é uma corretora localizada na cidade de Uberlândia. Então seja muito bem-vindo, senhor Jacimar. Obrigado, Cláudio, pelo convite aí. Tamo junto. Muito bom. Ô, Jacimar, conta pra mim, cara. Eu sei que você não veio desse universo de PJ. Você era CLT. O que te levou pro universo do PJ? Sim, eu há 19 anos atrás, antes de ingressar, né, de criar esse CNPJ, eu trabalhava com saúde, vendendo planos de saúde, Olha que numa maravilha. cooperativa na cidade, e comecei a observar o mercado, né, de seguros, que também envolve o seguro-saúde. Foi quando eu resolvi tomar a decisão de sair do conforto, da zona de conforto, do salário fixo, 13º, 14º, né? Para trabalhar e Nessa época já tinha 14º? já, sou jovem ainda, né? Muito bom. Então assim, resolvia criar a Hold. Então, Legal. de lá para cá, graças a Deus, assim, os primeiros 6 meses, como toda empresa, né? A gente conseguiu até antecipar isso, altos e baixos, mas hoje iniciando no mercado de saúde, seguros, e agora a gente levando para o mercado aí o consórcio como uma ferramenta de alavancagem, de investimento, né? Legal, cara. E é interessante essa história, né? Até a sua história vai meio que compartilhar com a minha, porque eu também acabei de sair de 18 anos de CLT para vir para o empreendedorismo dentro do grupo Citibanks e começar essa trajetória. E o interessante é que você começou a sua empresa no âmbito familiar, inclusive, né? Porque a sua família trabalha com você, né? Sim, eu comecei, na verdade, no quarto da minha filha, Olha, que então era o quarto de estudos dela, né? Com um ano, a gente já conseguiu ter um espaçozinho, e aí, de lá para cá, só crescimento. Mas começamos realmente eu, minha esposa. que Minha legal. esposa me ajudava conciliando também numa atividade que ela remunerada, que ela tinha da CLT. E hoje a gente já consegue ter os nossos colaboradores e parceiros de negócio. Você não começou grande, né, De Jacimar? Muito forma pelo alguma. contrário, né? Comecei num quartinho de 9 metros quadrados, dividindo cama, guarda-roupa e um notebook. Comecei. E um abatido na voz e fala, pai, sai do meu quarto que eu quero Exa- estudar. Exatamente. Meu investimento foi um celular e o meu computador e a vontade de fazer acontecer, né? Não posso perder a piada, né? Mas nessa época já existia celular, Jacimar, porque Já ouviu falar no famoso tijorola? tijorola. Então, aquele lá mesmo. Você vê como uma ferramenta de defesa pessoal, né? E o celular. Aquele lá mesmo. Maravilhoso. E eu lembro, a gente estava até conversando ainda há pouco do vendedor, a gente chama gentilmente de vendedor pastinha, mas era aquele, é ainda, né? O vendedor PAP, né? Foi assim que você começou, né? Eu comecei e não deixo de fazer, né? Lógico que não da forma com que eu iniciei, mas ainda com o hábito de cada visita que eu faço ainda, trabalhar as prospecções de novos clientes, né? Visitar o cliente para saber como, qual a percepção dele do nosso atendimento, porque hoje a gente conseguir cliente é bacana, mas manter o cliente é o mais desafiador hoje no mercado. Então, Principalmente no segmento de seguros, né? Porque sim. você fala seguro de vida, a pessoa fala assim, cara, mas eu não quero morrer agora, né? Eu vou fazer o seguro de vida por quê? É que o seguro não é só uma apólice, né? O papel aceita tudo. Hoje o seguro, como no consórcio também, o que a gente vai levar para o cliente hoje é muito individual. Eu tenho que entender realmente a demanda do cliente para fazer aquilo que vai de acordo com o perfil. Então, fazer um seguro para oferecer só preço, eu estou colocando em risco tanto o meu atendimento como a indenização futura. E não é esse o nosso objetivo. Então, hoje é trabalhar com consultoria mesmo, conhecer a Maravilhoso. demanda e trazendo isso para o consórcio agora, ajudando as pessoas, né, naquilo que eles buscam, seja o tão sonhado bem, né, o carro, o imóvel, ou ganhar dinheiro com consórcio, buscar uma aposentadoria com consórcio. Legal. Então, é essa a nossa jornada aí. E é interessante também porque eu tirei a minha SUSEP, tá? Como corretor de seguros, mas não atuo, porque eu tenho parceria aqui com o Jacimar, com a holding. E é interessante que eu aprendi no segmento de seguros que sozinho você pode chegar mais rápido, mas em conjunto você chega mais longe, né?
Então a gente vê hoje dentro da corretora, você tem várias opções na sua prateleira para você conseguir atender o seu cliente, principalmente quando a gente fala de auto, né, que tem várias opções. E aí chega o Jacimar dentro do grupo Citibens, né? O que que fez você entender que a parceria com o grupo Citibens seria interessante para o seu negócio? O que que te chamou a atenção? Aumento de portfólio, né? Hoje eu aprendi, eu segui desses 19 anos, eu fiquei por 16 anos carreira solo. E com uma produção estagnada, não ia além disso. Porque sozinho no mercado, as seguradoras buscando produção e tudo mais. Hoje eu faço parte de uma rede de corretores, né? A maior do Brasil, e isso já me deu esse up, onde eu consigo ter colegas especialistas nos mais diversos segmentos, e eu consigo levar para os nossos clientes a expertise em cada produto, né? Através de negócios compartilhados, dentro da mesma estrutura. E hoje eu posso oferecer isso para o Grupo Citibens, que é um grupo bem estruturado, né? Legal. E na contramão também absorver aquilo que o grupo pode me ofertar. E a política é essa, dividindo e construindo parcerias, né? Quem não divide não multiplica, Quem né? não divide não multiplica. Legal, cara. E hoje de manhã a gente estava conversando, né? Entrando agora em específico no produto consórcio. É legal quando você começa a ver tudo que o produto consórcio pode te oferecer. Você trouxe alguns exemplos aqui de tanto de alavancagem como de renda futura, né? Gerar renda passiva também através do produto consórcio. O que que mais chama a atenção do Jacimar e do público que está te procurando hoje pro produto consórcio? Eu consigo hoje identificar na minha carteira e no mercado como um todo, primeiro entender que o consórcio não é um produto engessado, né? Então é um produto hoje que ele deixou de ser, conforme falei há pouco, aquisição de bens e serviços, né? Ele é uma ferramenta de investimento. Então as pessoas hoje, o consórcio está cada vez mais sendo procurado por investidores, né? Empresas de investimento, e eu consigo trabalhar a realização de sonhos, pessoas que quer sair do seu aluguel, quer ter seu carro, com pessoas hoje que têm acesso ao recurso e trabalha com recurso de terceiro, alavancando patrimônio, ter uma aposentadoria futura, mas o Jacimar consegue identificar, trabalhar identificando as oportunidades e as reais necessidades de cada cliente, fazer o desenho específico para cada um, não vender de forma engessada, tá? Eu acho que esse é um diferencial que a gente busca, né? Respeitar o cliente, todo cliente é potencial e cada um com um perfil, né? Buscas diferentes, mas o consórcio hoje posso te dizer que é para todos. Posso te chamar então de doutor do consórcio, porque pelo que você está me explicando é igual a medicina, né? Você chama o cliente para uma consulta, você vai entender qual que é a necessidade que ele tem, para depois você vir e aplicar o remédio. Seria isso? Eu posso dizer que hoje eu tenho conhecimento técnico para fazer isso. Identificar necessidades, né? Identificar perfil, conseguir devolver para o cliente estratégias que nem sempre o que ele acha ser o correto é. Então, desenhar junto com cada cliente essas estruturas de consórcio. Então, posso dizer que com a expertise que eu tenho hoje, sim, eu consigo atender. Inclusive de falar não para o cliente, porque se o produto não atender a necessidade dele, você não vende. Vender um produto para ter dor de cabeça e levar dor de cabeça para o cliente não é o nosso caminho. A gente quer levar soluções, né? Então, o falar não é importante, né? Uhum. Mas eu te falo, talvez o não para que ele busca, mas sempre plantando a sementinha e mostrando que o potencial do produto, tá? Mas o não é importante ser falado. Com certeza. E é legal a gente olhar para o produto consórcio, ver a diversificação, porque a gente estava até comentando, hoje você tem consórcio inclusive para comprar ouro. Então você consegue diversificar o seu nicho de mercado, o seu cliente de uma forma gigantesca. Inclusive você está numa região muito agrícola ali, né? Você acha que o agro é um público que dá para atender com o segmento de consórcio? Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa entender que o consórcio hoje é um dinheiro barato, tá? E a gente consegue, lógico que a gente precisa ter administradoras no nosso portfólio que consiga devolver, né, o atendimento, mas não tem dúvida. E hoje é uma procura muito positiva. Tem bastante produtores hoje, como frotistas também, buscando renovação de frota, né, que tem nos procurado. Hoje, muito empresário que está buscando, tanto no segmento de construção civil, como alavancagem patrimonial mesmo, para holding familiar. Então,
o mercado está cada vez mais aberto, mais amplo. É legal você trazer isso antes de voltar para o agro, de falar do frotista, porque a gente tem muito cliente que é Uber, motorista de Uber, de aplicativo, né? Não sei nem se eu poderia citar o nome da plataforma, mas motorista de plataformas aqui, e a gente consegue encontrar hoje administradoras que têm um produto muito bacana para atender esse perfil de cliente, né? Então, inclusive, que ele pode utilizar o próprio carro dele como uma oferta de lance para ele trocar e, quem sabe, mudar de categoria dentro do aplicativo, com isso ter uma renda maior. Você considera que isso é levar acesso a muitos, o que é privilégio para poucos? Sim, e expandindo ainda mais, né? Hoje eu consigo fazer esse up numa ferramenta de trabalho desse motorista, como de um próprio, de um outro cliente tradicional que quer fazer o up no seu carro, onde o carro que ele tem hoje é uma moeda de troca, né? Importante e forte dentro da modalidade de contemplação. Isso também se estende ao imóvel, né? Eu posso estar utilizando também imóvel que eu tenho hoje terreno para dar um up numa contemplação, acelerado numa contemplação e acelerar uma construção. Eu posso pegar um próprio imóvel, quero dar um up para aquisição de um imóvel de valor maior. Então, tem estratégia que se encaixa para cada perfil. Mas hoje, a mesma estratégia para o frotista, que é usar o veículo que ele tem no pátio hoje como moeda de troca, sem a necessidade de pôr recurso do bolso para acelerar essa contemplação, a gente pode fazer isso com o cliente tradicional e o motorista de aplicativo, sim, onde ele vai ter o seu veículo de trabalho rodando até essa contemplação, né? E acesso a uma troca desse veículo com muito menos recurso, né? Com certeza. Garagistas também, tá, pessoal? Aquele garagista que faz a revenda do veículo também pode utilizar desse benefício tanto para o seu estoque, né, quanto para fazer novas vendas. É um benefício a mais que algumas administradoras estendem para esse público. E muitas vezes as pessoas nem conhecem, né? Porque quando você vai fazer o custo o Jacimar é muito bom de cálculos e gosta de uma planilha de Excel. A gente estava conversando ali, ele estava até mostrando algumas que fazem o comparativo, né? O custo efetivo total de uma operação de consórcio em comparação com outras modalidades, né, seja o financiamento e tudo mais, é muito inferior. Vale Sim, muito mais a pena. não tenho dúvidas. A gente pode até trazer em números isso aqui. Hoje, se nós pegarmos hoje uma carta de 300 mil reais hoje no consórcio, se a gente considerar reajuste de INCC e taxa de administração, que isso acontece, ocorre no consórcio, esses 300 mil reais hoje vai chegar a um custo de 530 mil reais, se a gente pegar uma média de INCC de 5%. Se nós pegarmos esse financiamento, 300 mil hoje financiamento, com uma taxa de 10,69 mais a correção de TR, esses 300 mil reais vai passar de 1 milhão. Então, E 10,69, eu não sei onde você está achando essa taxa nesse momento no mercado, não, hein? tô sendo não muito tem, otimista. tá sendo muito otimista. E assim, e isso a gente atende dois clientes, né? O que quer adquirir e aquele investidor que quer comprar consórcio para fomentar o mercado de cotas contempladas, porque é um mercado muito carente. Hoje, se a gente falar de imóvel usado, banco estão pedindo 50% de entrada, com uma taxa lá em cima. Então, o acesso ao crédito ficou difícil. E hoje as pessoas estão investindo no consórcio para a venda dessa cota contemplada, que mesmo com o ágio, o valor fica infinitamente mais baixo. Você tocou num ponto que, antes de eu voltar para o agro, que eu ainda quero falar do agro, que é em relação a esse cliente com perfil investidor, né? Hoje nós temos no mercado aquelas pessoas que pagam a parcela do consórcio para, entre aspas, fabricar dinheiro, né? Sim. Vamos pegar alguns exemplos de rentabilidade com consórcio. É. Imagine hoje eu faço uma carta de 300 mil reais hoje, pagando a parcela inicial em torno de R$ 1.000. Vamos colocar. Paguei 12 meses e foi contemplada, paguei 12 mil. Eu vou vender esse ágio tranquilamente por 30% no mercado. Posso vender por mais. Paguei 12 mil, vendi por 30%, 90. Olha a rentabilidade que me trouxe durante um ano. Essa é uma delas. Nenhum outro lugar você vai conseguir Nenhum. encontrar isso, né? Vamos pensar que a pessoa queira comprar para fazer alavancagem patrimonial. Vou pegar o mesmo exemplo. Paguei 12 mil reais e tive acesso a um imóvel de 300 mil. Eu compro esse imóvel e alugo. Quem passa a pagar esse consórcio? O inquilino. Eu trouxe, então, estou fazendo uma alavancagem patrimonial, que lá na frente vai ser minha aposentadoria. Eu fiz uma negociação para um cliente há um tempo atrás, que ele tinha 6 terrenos.
6 terrenos, e eu peguei ele um dia reclamando. Acho bacana isso, porque isso é um fato que aconteceu, e reclamando de taxa de limpeza de uma multa que ele ganhou e IPTU. E nós conseguimos reverter esses 6 terrenos em 6 barracões, onde ele usava o terreno como modalidade de lance, para antecipar essa contemplação. Legal. Então a gente fez o consórcio considerando para ele pagar até essa contemplação metade de um crédito, né? Uma parcela reduzida. Ele utilizou esse terreno como lance, o dinheiro foi liberado e ele construiu. Então hoje ele tem 6 barracões com uma renda mais ou menos de R$30 mil, onde até então ele tinha só despesa. Então nós falamos aqui num espaço curto de tempo, só do segmento imobiliário, de 3 possibilidades. Justamente. Né? Legal. E é interessante, voltando para o segmento agro que eu queria trazer, a quantidade de diversificação que o produtor rural pode ter. Seja para a construção de um silo na sua área, e não sei se o pessoal conhece muito o consórcio de semoventes, que é o consórcio para aquisição de gado, de cavalo. E nós está chegando no portfólio do grupo Citibens mais um banco que vai entregar isso para os nossos parceiros. Um produto que ele vai poder utilizar para comprar gado, comprar cavalo, então aguarde que já vai estar chegando. Mas isso leva para o produtor rural muito mais acesso do que às vezes o engessamento. A gente viu a situação que aconteceu no Rio Grande do Sul há um ano atrás e os produtores lá não estão conseguindo levantar capital nos bancos, né? Eles não estão tendo essa ajuda lá e o consórcio pode ser uma linha de crédito que pode ajudar. Sim, tanto para terra, infraestrutura, quanto para maquinário e tudo mais. Hoje o consórcio ele está aberto. Então e hoje é um recurso que está sendo muito utilizado para injetar nesse mercado, que também é muito carente de recurso, né? Não, se você for imaginar, você falou que a sua empresa tem 19 anos. Uhum. E muitas vezes quem é empresário, né? Eu acho que o Jacimar passou desse ponto que hoje ele não é mais um negócio, porque quando ele começou ele era um negócio. Ele tinha o quarto da filha para poder fazer o trabalho. O negócio dependia 100% dele. Hoje você tem um negócio porque você tem colaboradores, você tem pessoas que inclusive proporcionou ele conseguir estar na nossa sede aqui em Araçatuba e a empresa dele continuar funcionando lá em Uberlândia. Imagina no período de 19 anos, de todos os negócios que você fechou, quanto que você já ajudou a economia de Uberlândia? Porque se você está falando desse cliente seu que 6 barracões ele construiu, ele movimentou a casa de material de construção, o cara que foi prestar o serviço dele, o pedreiro, enfim, todo esse crédito que você libera acaba que ajuda na economia local da sociedade. Hoje eu tenho na minha corretora mais de 4 mil clientes ativos. 4 mil clientes. Assim, tanto no segmento de saúde, seguros e consórcio. Então, assim, a gente conseguiu, sim, trazer segurança, planejamento, né, e rentabilidade e economia também, né, para os meus clientes. Isso é fato. Como todo empresário já acorda devendo, né? E não é pouco, não. Não é pouco. Não é um leão por dia, não, é um zoológico. Muito bom, e isso gera oportunidade. E quando você veio para cá, né, que a gente estava conversando, que nós aqui do Grupo Citibens, que nós conseguimos contribuir para ajudar no seu dia a dia, né? A gente está falando de uma parceria mútua, né? Porque a gente também com a Hold vai ter uma parceria, mas e a Hold com a Citibens? O que a gente pode agregar no seu trabalho, nessa carteira de 4 mil clientes? O que nós vamos conseguir fazer a diferença para você? A gente falar aqui que nós já nos conhecemos das andanças profissionais de há um bom tempo, né? Você, o Joab, Deve ter uns 10 anos ou mais. Ou mais. Você estava fazendo a conta com o Joab, acho que uns 15. E assim, hoje eu vejo em vocês aquilo que eu procuro oferecer, que é seriedade no que a gente propõe, né? Atender o cliente como realmente o nosso patrimônio, né? E perfeito. Vocês hoje, dentro do segmento de consórcio, outras linhas de crédito, dentro do que vocês propõem fazer, vocês fazem com seriedade. Então, acho que essa parceria, essa via de mão dupla só tem a acrescentar. Então, a gente tem que se unir pessoas que buscam o mesmo caminho, o mesmo propósito, né? Então, assim, já conheço o seu trabalho, Cláudio, do Joab, do Cristiano, já trabalhamos junto, não sei se pode falar nome, né? Mas lá atrás... Em outras empresas. Em outras empresas, né? Até
quem me trouxe para o mercado de consórcio, quem me descobriu na época foi o Joab. Foi o Joab. Foi o Joab. Então, assim, devo muito isso aí também, né? Essa descoberta. E de lá para cá a gente sabe da seriedade que vocês têm feito. Então, assim, não é vender a qualquer custo, saber falar não. Então, essa seriedade vem de encontro que a filosofia da Hold. Então, isso foi o principal foco. Isso é legal quando a gente fala com os nossos parceiros, esses valores em comum de atender o cliente e atender bem. Não para falar o que o cliente quer ouvir, mas o que ele precisa ouvir, seja no segmento de consórcio ou em qualquer outro produto, né? Inclusive, eu também sou cliente do Jacimar de Seguros, viu, gente? O meu seguro veicular foi feito lá com a Hold. Já tive outros momentos, inclusive já tive sinistros que o Jacimar me ajudou a resolver. Você lembra quando eu tive um sinistro de uma Kia Sorrento que estragou o retrovisor? Lembro demais. Ainda não estava comigo. Tava. Da Sorento, não. Da Sorento tava. Tanto da Sorento, depois teve da... Eu conduzi o processo dentro da corretora? Dentro da corretora, você que me ajudou a resolver. Não, quem fez foi. Mas... Não, eu fiz com você. Gente, tem muito tempo, né? 15 anos atrás. Isso há 15 anos atrás, uma Kia Sorrento, o retrovisor dela, se eu não me engano, ficou em R$7.000. Um retrovisor. E eu não paguei franquia, porque não tinha franquia, e o Jacimar me ajudou a resolver isso há 15 anos atrás. Não, eu lembro que eu fiz, eu não lembrava que tinha sido feito dentro da corretora. Então, tinha sido feito lá. Cliente aí, tá vendo? Ó, dos 4.000 clientes ativos, eu faço parte da sua carteira de clientes. Teve ausente e voltou agora, hein, gente? Voltou legal, agora. Muito bom. E Jacimar, me conta um pouquinho da sua estrutura lá na Hold hoje. Como que você está estruturado? Hoje, assim, sem perder a essência familiar, eu e minha esposa, a gente está à frente, né? Eu cuido de toda a parte comercial, minha esposa cuida do administrativo e financeiro. E hoje eu tenho apoios, né? Eu tenho operacionais em todos os setores. Então, eu tenho operacional dentro do consórcio, eu tenho operacional nos seguros gerais, tenho operacional no saúde, justamente para que a gente possa buscar outros negócios, continuar o atendimento, né? E no momento que a gente se ausentar, a corretora não pode parar. Legal. Continuar o atendimento com maestria. E seus filhos não vão entrar no negócio, não? Não querem seguir os passos do pai? Os mais novos eu tô laçando, né? A mais velha, ela formando em marketing agora, já me ajuda com alguns conteúdos, mas ela tá seguindo a carreira dela também, a gente tem que deixar voar. Mas assim, abrindo a empresa dela que vai ser uma prestadora da Hold. Agora os mais novos eu tô tentando laçar, viu? Precisa. Tão jovens ainda, 12, 9 anos, vamos ver. Quem sabe, né? Ver o pai assim trabalhando tanto, correndo atrás, é a fonte de inspiração, né? O de 12 anos, daqui 2 anos já vou pôr ele dentro do carro e vamos comigo, nem seja pra tirar xerox, né? Cópia, né? Só deve dar xerox ainda. Ó, xerox. Ó, entregando a idade. Tá denunciando a idade. Já falou do tijorola. Pra digitalizar, vamos lá. Então, eu vou começar a levar pra pegar gosto. Muito escanear, né? Escanear. A xerox, Telex. Telex, faz um tempinho, hein, Jacimar? Já tem. Muito legal, cara. O que você está planejando para a sua empresa agora para o ano de 2026? O que é a sua visão de negócio? Ampliar os colaboradores, porque, graças a Deus, bons negócios surgindo, né? O volume, a gente está hoje um crescimento orgânico, mas um orgânico bom. Então, a gente precisa de novos colaboradores, esse é fato. E um pouco mais de foco no mercado de consórcio, como uma ferramenta de investimento. Porque o consórcio a gente tem que quebrar um pouco o paradigma que não é só em época de juros altos, né? O consórcio, se a gente pegar desde 2006 para cá, independente de taxa Selic, cenário econômico, o consórcio ele vem numa linha crescente. Então, ele é um produto que traz rentabilidade, acesso. Então, a gente quer focar um pouco mais no consórcio, sem perder aquilo que me trouxe até aqui, que é o seguro, saúde, levando tudo junto. Mas você sabe que eu atribuo esse crescimento do consórcio? O acesso. Mas acesso à informação. Porque você citou aqui 2006, mas se a gente voltar, né? A consórcio é um produto brasileiro que foi inventado lá na década de 50, né? 50, 70, 60, na década de 60. Então já é um senhor de idade. Mas faltava, ou ainda falta para muitas pessoas, informação, que é o que a gente está levando aqui, e acesso ao conhecimento de tudo que se pode ser feito com o consórcio.
É igual você citou aqui, né? Usar um carro que você já tem como um lance, muitas pessoas não conhecem essa modalidade, não conhecem esse diferencial. Usar um terreno como lance, muitas pessoas não conhecem, né? Não sabe quais são as modalidades de contemplação que tem dentro do produto e afins. E o que a gente tenta fazer, né? Você lá em Uberlândia, a gente aqui, é levar para o mercado, não só dos parceiros, mas para o cliente também, acesso à informação. Sim. Contar de uma forma única e real se funciona ou não. Sim, falando desde quando surgiu o consórcio, né, por funcionários do Banco do Brasil, né, para a aquisição do tão famoso Fusca, foi quando Sim. tudo surgiu. E quando eu coloco 2006, porque até então o consórcio ele era para aquisição de bens e serviços. Então, em 2006, mais ou menos, surgiu o tão famoso acesso a pagar menos para o consórcio e ter acesso a um crédito maior, onde traiu olhares dos investidores. Então, onde teve esse crescimento de uma forma mais acelerada, porque eu atraí o público investidor também. E o consórcio, as pessoas estão cada vez mais tendo conhecimento do produto. Infelizmente, no mercado, nós temos os bons e os maus profissionais, né? E o consórcio só não está melhor justamente pela forma com que ele é vendido. O consórcio, ele não é para atender um imediatismo. O consórcio é uma compra planejada, estruturada. Claro que com as sistemáticas, com as mecânicas de contemplação, a gente consegue sim, através de estudos de grupo, entender o potencial de cada cliente, entender o que o cliente tem, acelerar, antecipar essas contemplações, né? Então, hoje a gente consegue trabalhar hoje com fatos, números reais, mas não perdendo a essência de um consórcio, ele é um planejamento. Ele é algo que tem que ser estruturado e desenhado para cada cliente. E o cliente, quando começa a entender isso, muda a história de cada um. Tá? Porque o cliente realmente entende que hoje nós precisamos ter um planejamento. Falando hoje de aposentadoria e previdência, hoje a pirâmide foi invertida. Antigamente nós tínhamos as pessoas cada vez mais trabalhando com 12 anos e a estimativa de vida era 60 anos. Hoje nós temos pessoas com 100 anos, né, vivendo, e os jovens começando a Que trabalhar. nós cheguemos a 100, né? Faltam 50 aí, então assim, eu tenho mais uma boa jornada. E os jovens começando a trabalhar cada vez mais tarde, né? Então a Previdência hoje não dá para sustentar. E existe, tem uma pessoa, não vou citar nomes aqui, que foi para mim, um dos muito importante no sistema previdenciário, que fala que em 2030 dificilmente alguém aposenta com mais de um salário mínimo. E o que a gente está fazendo então? Pensando, a gente tem que começar a entender que o cenário está mudando, né? Hoje, quem está a aposentadoria hoje, eu já não consigo aposentar com 65 anos, já tendo todo o tempo de contribuição. Então, o que eu estou fazendo? Porque será que eu vou conseguir aposentar e manter o meu padrão de vida hoje? Então, a gente tem que começar hoje a planejar isso também. E o consórcio é uma ferramenta que traz isso. E as pessoas estão tendo essa consciência. Então, o consórcio hoje, ele está aberto. Como a gente já falou algumas vezes, ele está aberto para infinitas as possibilidades, seja para o agronegócio, seja para o frotista, seja para o cliente que busca uma aposentadoria, seja aquele que quer formar patrimônio. Legal. Né? É um produto que leva acesso. Não vou cansar de utilizar essa palavra e de falar que nós estamos levando acesso para as pessoas, para elas conseguirem realizar os seus objetivos, né? E junto aos nossos parceiros, a gente estende essa rede de acesso, como muito bem dito aqui pelo Jacimar, com qualidade, transparência e honestidade, atendendo bem o nosso cliente. Esse é o objetivo central. O cliente sempre vai estar no centro das nossas atenções. Jacimar, estamos caminhando aqui pro nosso encerramento. É um bate-papo legal, né? Tá tranquilo? Suave. Você tava suando ali? Não, pensei que fosse... Você achou que ia ser diferente, tá né? Tranquilo, tá tranquilo. Bem tranquilo, tá né? Tranquilo. Muito bom. Estamos caminhando aqui para o nosso encerramento e eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, para quem ouvir aqui, né, o nosso Citibanks Club, entender um pouquinho do seu negócio, entender um pouquinho por que que um corretor de seguros veio para o segmento de consórcio, né? Então, eu queria que você trouxesse isso para o pessoal e como que o consórcio, né, o grupo Citibanks pode agregar no mercado para essa galera. Até então, vendendo seguros, a gente estava buscando sempre a parte de o protecional, né? Proteger patrimônio. E a gente começou a sentir que pessoas estavam pescando no nosso aquário.
Isso é fato. E a gente hoje não pode engessar em um só produto. A gente tem que atender o cliente num todo e através de parcerias, porque a gente não consegue ser bom em tudo. Então, criar laços, criar parceria. E hoje a gente está levando não só a segurança, como a rentabilidade para os nossos clientes. E a gente não consegue fazer isso sozinho. Hoje, sozinho a gente até chega, mas em parceria a gente vai mais rápido e mais longe. Então, assim, a ideia é unir aos bons, né? Unir as pessoas que têm o mesmo objetivo, a mesma forma de ver as coisas, o mesmo respeito para com o cliente. E a gente se propõe a isso, a levar aos nossos clientes segurança e rentabilidade, seja através do seguro, seja através do consórcio. Maravilhoso. Momento final aqui, então. Vou deixar a câmera aberta para o Jacimar para ele falar diretamente com a rede de clientes dele e deixar a mensagem aqui da Hold, corretora de seguros. Você já mudou o nome? Não. Continua assim, corretora de seguros? Hold Corretora de Seguros. Continua como Hold Corretora de Seguros para todos os clientes aí de Uberlândia e região. Fique à vontade, Jacimar. Então é isso, meus queridos, assim eu chamo, meus queridos clientes. A gente está aqui buscando ainda mais produtos para o nosso portfólio e tá aí. Vamos agendar um bate-papo para a gente levar essas novas oportunidades aí e mostrar para vocês o poder do consórcio também, tá? E sabem, meu acesso, estou à disposição sempre. Muito bom. Bom, pessoal, se você é um profissional, seja da área de consórcio, seja da área de seguros, seja um corretor de imóvel, o momento que você precisa ou que você quer ter o acesso é agora. Nós do grupo Citibens conseguimos dar acesso aos profissionais a vários serviços financeiros como consórcio e também serviços de crédito, conectando você nas maiores administradoras do país, grupos com mais de 50 contemplações mensais de imóvel, viu, Jacimar? Em prazo longo. Então você que precisa de acesso, pode procurar aqui o grupo Citibens que nós vamos te ajudar. Faça como o Jacimar, venha para esse ecossistema. E também agora seguros. Para você que ainda não é um corretor de seguros, mas tem um cliente e deseja ser atendido por um corretor de seguros, nós do grupo Citibens, em parceria com a Hold, vamos oferecer isso para vocês, tá bom? Então, o nosso Citibens Club fica por aqui. Agradeço a todos vocês que participaram. E uma salva de palmas para o Jacimar, né? Maravilhoso. A todos nós, né? Vem com a gente. Muito bom.